Bom dia, senhoras e senhores, bom dia, ouvintes da Rede Cristã Brasil, 103,3 de Boa Viagem em Garaçu, também as cidades de São Lourenço da Mata, Paudalho e Carpina, todos que também nos ouvem pela 96,3 dos bairros da Zona Leste do Recife e todos que no Brasil e no mundo pelo aplicativo Rede Cristã Brasil FM no Play Store e o site redecristãbrasil.com.br. Lembrando que o programa No Divã com o terapeuta Edinásio Silva também já está acontecendo no horário da noite pela Nova FM em Goiânia, 98,5. Estamos nesta terça-feira, dia 5 de maio de 2020, com mais uma edição do programa No Divã, com o terapeuta Edinásio Silva. Bom dia, doutor Edinásio. Bom dia, pastor Amado. Bom dia para todos os ouvintes e aqueles que nos acompanham através dos aplicativos e também no Facebook. Muito bem, doutor Edinásio, hoje nós estamos com uma participante ilustre do programa No Divã, com o senhor mesmo, terapeuta Edinásio Silva. O senhor nos apresenta ela? Para mim é uma honra, é um prazer. Eu tenho uma admiração muito grande por ela. É a doutora Fátima Mora, é física, é psicanalista didática. Eu fico até emocionado para dela, né? Porque eu tenho por ela, assim, ela é minha musa, minha inspiradora. Ela me deu força, né? E se sou psicanalista, eu devo muito a ela. Então, Fátima Mora, ela é uma das pessoas que levantam as pessoas estão mortas, ela ressuscita. Ela não é Deus, mas ressuscita. Então, ela não é Freud, mas as pulsões de vida que as pessoas têm, que vivem em torno dela, ela que deu carga nessa pulsão de vida, aquilo que o Freud fala. Então, ela também é especialista. Foi uma das pessoas que traduziu aqui no Brasil, já para portuguesa, mas é a portuguesa mais brasileira que nós conhecemos, sobre técnica de regressão. Então, eu falava, Fátima, mas eu ficaria aqui o dia inteiro da bondade, da lealdade, da amizade, da integridade, da sabedoria que ela tem. Né? Ela é um crânio, né? Repito, é a musa inspiradora. Então, vamos, as pessoas que estão ouvindo, não só aqui no Brasil, como na Suíça, eu sei que tem gente ouvindo na Suíça, e tem pessoas que estão lá me acompanhando. Na Holanda, um abraço para a Elizabeth, da Holanda. Isso, então, na Suíça. Tá aí, Fátima Mora, que já esteve conosco aqui em Pernambuco, ensinando, distribuindo o saber, repartindo com as pessoas os seus conteúdos. Doutora Fátima, seja bem-vinda aqui em Pernambuco, virtualmente. Isso. Muito obrigada. Bom dia, doutora Fátima. Bom dia. Bem-vinda ao programa No Divã, com o terapeuta Edinásio Silva. A senhora está de São Paulo, né, capital, para o estado de Pernambuco, como disse o doutor Edinásio, virtualmente, porém com muita substância, podendo nós usufruirmos, além da sua simpatia, né, dos seus conhecimentos. E o doutor Edinásio tem falado assim, muito bem da senhora. As palavras que ele usou agora foram muito poucas diante do que eu já ouvi da senhora, viu? Prazer conhecê-la. E vamos ao tema de hoje, doutor Edinásio, para usufruirmos também dos conhecimentos da doutora Fátima Moura. Eu gostaria que o tema já vai começar, mas também quero dizer que a doutora Fátima é presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa. Então isso é muito importante falar, porque a Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa, através da Fátima Mora, vai chegar aqui em Pernambuco e vai dar oportunidade a muita gente, inclusive o senhor, apaixonado, que quer ser psicanalista. Então, você quer uma excelente professora aí. Você quer ser e o grupo quer ser aqui, e vai montar essa turma aqui já aqui em Pernambuco. Maravilha. Doutora Fátima, a senhora pode apresentar o tema e já começar.
Bom, eu queria primeiro, gente, vocês que não me conhecem, agradecer o Edinásio, porque eu conheci o Nordeste, que eu tanto queria conhecer, por causa do Edinásio. Eu fui tantas vezes de avião e chegou um dia que eu fui de carro e fiquei na casa do Edinásio, no apartamento maravilhoso do Edinásio. Então, assim, dei muitas aulas com muitos professores e nós tínhamos um sonho de montar algo no Nordeste, especificamente em Pernambuco. Estivemos em Madre Deus, eu não vou esquecer de nada, não esqueci. E esse projeto parece que com a pandemia, que é uma tristeza, está se viabilizando de uma forma online. Então, isso só pode ser de Deus, pastor. Muito bem, é verdade, doutora, né? E o doutor Edinásio também é uma outra figura que também tem as minhas particulares admirações, né? Essa pessoa que realmente também estende a mão e tem sido um amigo de aproximadamente 30 anos. A doutora Fátima Moura, o tema que nós iremos abordar hoje com a sua ilustre participação aqui no programa No Divã. Então, nós pensamos, não é, Edinásio, em falar um pouco da psicanálise, esse momento de pandemia, não é? Essas situações que as pessoas têm vivido, né? E essa coisa do confinamento, né? Eu queria saber se o Edinásio tem alguma coisa mais a agregar a esse tema, né? Visto que foi ele que pensou no tema. Ao longo desses dias, nós estamos aqui diariamente falando sobre psicanálise, sobre o momento atual. Então, eu gostaria de perguntar, doutora Fátima, o que a senhora acha desse confinamento que está ocorrendo no Brasil e algumas pessoas não têm levado isso a sério, porque existem pessoas que têm no confinamento são mais fóbicas, outras menos fóbicas e outras relaxam. Bom, as que são mais fóbicas, têm mais medo, é porque o fato de ficar sozinho em casa, muitas vezes não trabalhando ou trabalhando online, mas sem poder sair de casa, faz com que nós seres humanos, fiquemos de encontro a nós mesmos e nossos problemas. Então o medo não é do Covid, o medo é das nossas sombras, do nosso inconsciente. O medo de ter contato consigo mesmo, ou de ficar sozinho, porque muitas vezes as pessoas fogem de si mesmo, indo excessivamente para o trabalho, para festas, para reuniões, para fugir de si, né? Então, o pastor que atende pessoas no seu consultório sabe dessa dificuldade do enfrentamento pessoal, né? É uma coisa muito difícil. E agora nós somos obrigados por lei a nos enfrentarmos. Onde é que já se viu isso? Daqui um pouco os telefones estarão disponíveis, né, para que as pessoas possam já está disponível. Pode fazer perguntas, o senhor já está quase psicanalista, né? E tanto ouvir psicanálise. É verdade, doutor Edinásio, foi bem lembrado, né? Lembrando que o telefone já está disponível, o WhatsApp da Rede Cristã, 98720-4989, já está disponível. Os ouvintes podem mandar áudio ou também ligar e participarem ao vivo, seja por áudio, texto ou então ligação. Pode ligar pelo WhatsApp ou ligar direto para o telefone 98720-4989 e fazer suas perguntas ao doutor Edinásio e à doutora Fátima Moura, diretamente de São Paulo. Sobre essa fobia, até que ponto o medo faz mal, doutora Fátima Moura? Quando ele deixa de ser medo para ser um terror, para ser uma síndrome do pânico, para ser um acréscimo de ansiedade e de adrenalina, porque todos temos que ter medo, há coisas que dão medo. Se eu atravessar a rua e não prestar atenção no carro e não tiver medo, eu sou atropelada. Agora, medo de ficar em casa sozinha, medo do Covid, nós temos que ter. Até tem pessoas que não aceitam, não põem máscara, porque tem pulsão de morte, são suicidas em potencial. O suicida vai se jogar no meio do Covid mesmo, porque ele vai dizer, isso aí não existe, isso aí é bobagem. Ainda bem que é a minoria. Agora, a maioria é medroso, é fóbico. Agora, quando a fobia chega num ponto que a pessoa diz assim, eu não aguento mais ficar em casa, eu tenho que fazer alguma coisa.
Eu ouço pacientes dizer assim, eu tenho vontade de fugir. Aí eu pergunto assim, fugir para onde? Não dá nem para mudar de país, nem de estado, porque o raio do bicho está em todo lugar. Então, é fugir de si mesmo. Não é isso, Edinásio? Eu queria apenas uma opinião da senhora. Tem um deputado conhecido no Brasil inteiro, e ele é pernambucano. Ele esteve no meu consultório para uma reunião, e na saída ele ficou preso no elevador, ele com o médico. E eu ouvi os gritos, né? Ouvi os gritos e fiquei rindo porque o assessorista subiu com a chavezinha desse tamanho para abrir o elevador. E, segundo o relato, eu ouvi, relato do médico que estava com ele sentava no chão e gritava e chorava. E o médico pensava que era a cena dele, que era a cena. E ele gritando com o menino, né? E esse deputado é um cara muito bravo, enfrentou muita gente, mas na hora do medo, ele virou uma criancinha. E eu, outra vez, encontrei ele no avião. Ele é o último a entrar e o primeiro a sair. E sempre senta nas primeiras cadeiras. Agora eu pergunto, por que um cara como esse, que é tão valente e de repente virou um gatinho, ele não procura tratamento? Bom, ele é valente porque ele não se encontra em situações que deixam um perigo emocional. Então, ele é uma aparência, ele tem uma máscara de valente. Aí, quando ele fica numa situação de medo, como um elevador quebrado, ele volta, ele regride a fases infantis, torna-se a criança que realmente ele é e tem um comportamento infantil. Não admite, porque além de ser criança, é uma criança teimosa e revoltada. Acha que ele vai vencer a parte psíquica com o poder da mente dele. Não vai piorar. Nesse confinamento, pode surgir, pode ser acionada alguns diagnósticos, ou seja, pessoas que não tinham fobias, de repente se tornam fóbicas. Pessoas que não tinham manias, de repente começam a ter mania. Por exemplo, lavar as mãos, que hoje é uma orientação. E depois da pandemia, a pessoa ficar repetindo várias vezes lavar a mão. Pode estar acontecendo. Eu não só estou dando aulas online, como estou atendendo muitos pacientes online. E os pacientes reportam, além dos problemas que eles já tinham, agregados aos problemas da pandemia. Existe muito casal que começou a brigar, porque na verdade nunca tinha ficado tempo junto, e brigar por bobagem. Então, assim, eu tenho muitos homens e muitas mulheres, uns reclamam porque estão sozinhos, e outros reclamam porque estão juntos, é a coisa mais maluca, né? E desenvolvem manias, desenvolvem fobias, enfim, está ficando um caos a família dentro de casa. Então quer dizer que a partir... Aproveitar para fazer, doutora Fátima. A gente tem acompanhado aí, eu sou apaixonado, quem também tem visto, que você liga a televisão, você encontra em vários canais de TV psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, médicos falando sobre o momento atual. Ocorre que as pessoas buscam palavras técnicas que as pessoas não conseguem entender, não são claras, não são objetivas. Então, você fica na televisão, vendo um profissional aqui falando, você não entende nada. E eu acho que esse momento é um momento propício para que as pessoas se desnudem da titologia, do título, né? E seja mais um pai, uma mãe para acolher. No caso do Fátima aí, ela é uma mãe, né? Ela serve todo o saber, ela coloca o seu seio cultural para que as pessoas mandem e aprendam e mudem de caminho. Então, doutora Fátima, a psicanálise e a psicologia não deveria ser mais popularizada? Deveria. O meu caminho com a psicanálise, levando a psicanálise para o Nordeste, para Manaus, que eu já levei para todos esses lugares, com o intuito de popularizar, que não seja para a elite. Primeiro que a psicanálise não é tão cara e nem a terapia é tão cara. Eu tenho uma clínica social, hoje eu tenho uma coisa chamada CVV psicanalítico, que simplesmente atende todo mundo de graça porque são estagiários. Então,
Só que é online. Então, isso significa que a psicanálise está popularizada, né? Você tem acesso financeiro, você tem livros em PDF que já são de domínio público e você tem até terapia em valores sociais. Quer dizer, só não faz quem não quer. Então, conforme a pergunta do Dr. Inácio e a sua resposta, é fato que depois dessa pandemia nós tenhamos muita gente com o transtorno obsessivo, compulsivo, uma patologia crônica. É isso? E assim, essas pessoas vão precisar de muito mais terapia, algumas vão até precisar de psiquiatra, porque a coisa vai ficar tão grave que precisa lá de um medicamento, mas a expectativa que os psicanalistas todos têm, que pós-pandemia a gente vai ter um boom já tem, mas vai dobrar, triplicar essa procura por tratamento psicanalítico, porque as pessoas vão sair com medo de sair de casa. No momento em que elas puderem sair, elas vão estar com medo. Inclusive, eu já ouvi dizer que elas vão continuar usando máscara, porque elas não acreditam que isso vai acabar. Não adianta político, médico falar, como o nosso amigo Inácio falou, porque as pessoas não acreditam, elas estão em pânico. E qual o distanciamento, doutora Fátima, do transtorno obsessivo compulsivo para o paranoico? Bom, é que o obsessivo compulsivo, ele é um neurótico, quer dizer, uma pessoa que não alucina. Ele sofre, ele tem condição de saber o que ele tem. O paranoico não. O paranoico, ele já partiu para um caminho diferente da neurose. Ele já alucina, ele não precisa tomar nenhuma cachaça, nada, ele alucina naturalmente. Esse vai precisar do psiquiatra, com certeza absoluta, mais o psicanalista. Esse vai ter que ter um conjunto aí de tratamentos diferenciados. O pastor Inácio, que já atendeu muitos casos assim, como vê isso? A clínica psiquiatra, ela deveria ser mais trabalhada, por exemplo, porque quando a pessoa tem um esquizoide, um esquizofrênico, ou está em crise, então tem a paranoia, então toda pessoa que tem essas crises está com um nível de dopamina elevado. Então tem que ter um bloqueador de dopamina. Por isso que é importante o uso de medicação. Agora, eu tenho participado de alguns eventos e eu tenho discordado da forma que a clínica psiquiatra tem atuado, porque ela está medicando criança. A criança já está no estado de fantasia. Então, você vê que a criança assustando, você não surta. Você surta adulto. A criança pode ter, vamos chamar uma palavra bem popular, um desarranjo emocional, mas a criança não surta. Então, eu acho que a gente deve, eu acho que o caminho da terapia é o caminho mais saudável. Eu tenho dito isso no Chile. Eu estive recentemente com o vice-presidente da República, General Mourão, e disse a ele, presidente, da presidência, presidente, é necessário cuidar da saúde emocional do povo. Senão, nós vamos ser muito parecidos com os Estados Unidos, onde os surtos populares irão acontecer. E depois dessa pandemia, pasmem, isso pode acontecer. Pessoas surtar na rua, delirar na rua e partir para ataques. Então é necessário que em cada esquina, em cada posto, tenha psicanalista, psicólogo, pessoas preparadas para lidar com isso. Isso é muito grave. E era bom agora que eu vi que entrasse para fazer as perguntas, né? Está aí a Rebeca, a Edneuza, que é psicóloga, que são psicólogas, que poderiam entrar também para compartilhar com a gente. E para chamar aí, pode fazer, como disse o Nora, encaicar a doutora Fátima. Muito bem. Nós queremos lembrar aos nossos internautas que a linha está liberada pelo 987-24-989, 987-24-989. Você pode ligar, você pode mandar um áudio
pelo WhatsApp, ou então uma mensagem, tanto pelo WhatsApp como pelo SMS, caso você não disponibilize dessa ferramenta que é o Face e o WhatsApp. Eu estive na programação hoje de madrugada, na Rede Cristã, e tem um ouvinte que disse, doutora Fátima Moura, que já não pode estar ouvindo mais nada de notícias, porque está ficando apavorada, está ficando com medo de tudo, e está inclusive com medo que aconteça a ela uma infecção, por exemplo. Qual a orientação psicanalítica que deve ser dada às pessoas nesse momento? Olha, eu falei no programa de rádio, e eu queria passar para a Fábio, sobre os perfis. Alguns perfis que eles já são mais sintomáticos para isso. Por exemplo, o histérico ele somatiza. Exato. Também, o ansioso também. Então, eu queria falar sobre isso. Qual a hora de procurar um psicanalista? E por que procurar? Porque as pessoas acham que procurar um psicanalista é um tempo de doido. Verdade. Na verdade, a primeira coisa, né, desliga a TV e não fica assistindo isso aí, né? Porque você já não tem psique para assistir mais, né? E procurar um psicanalista, de qualquer maneira, porque o psicanalista não vai só resolver esse problema agora da quarentena. O psicanalista tem condição de dar a você uma qualidade de vida para melhorar todas as questões. Até se você está aí num trabalho que você não está tão satisfeito, certamente com a psicanálise você vai se tornar um profissional melhor. Então, assim, você ganha em procurar um analista, como o Edinaz disse, em cada esquina, porque não é só por causa da pandemia, durante a pandemia, pós a pandemia e, se possível, sempre que você tiver necessidade, porque você vai trabalhar qualquer problema da existência, não é? A existência e também da criança. A criança está na fantasia, a criança não precisa de psiquiatria, a criança pode usar ludoterapia, que são os brinquedos na psicanálise. A psicanálise oferece ferramentas para qualquer tipo de pessoa, classe social ou problema psíquico. Então, viva a psicanálise, vamos procurar um psicanalista. Edinásio está lá em Pernambuco. Muito bem. Uma pergunta que já foi feita, inclusive a doutora Edinásio, está chegando aqui pelos nossos ouvintes. A partir de que idade a pessoa deve ser encaminhada para o psicanalista? Olha, tem uma psicanalista que o pastor é um hábito, viu, gente, chamar as pessoas de pastor, desculpa. O psicanalista Edinásio Silva conhece profundamente, porque foi comigo, chamada Aguimar Martins, que é uma psicanalista especializada no trato infantil. E eu perguntei a ela, professora Aguimar, em que momento pode-se trazer uma criança para o SET analítico, consultório? Ela disse assim: a partir do nascimento, eu posso ir na maternidade, pegar a criança no colo e fazer maternagem, que é um psicanalista chamado Winnicott, fazer holding. Então, a idade não importa. Do momento que você nasce ao momento que você tem cognitivo na velhice, você pode procurar psicanálise. Só que você vai ter que procurar psicanalistas especializados no seu problema e naquela idade, né? Nesse caso, doutora Fátima... O Winnicott, que era pediatra e era psiquiatra também infantil, ele trabalhou muito com bebês, com criança. E também na Anclay. São duas referências no nosso meio que trabalhou com criança. Então, as pessoas têm nos procurado e aí o problema que eu acho que deveria ter um grande encontro, que você faz aí em São Paulo, esse encontro, mas eu acho que deveria ter um Nordeste também, pensar nisso aí, fazer um Nordeste, para discutir esse assunto, porque nós temos divergência com a clínica psiquiátrica. Eu recentemente recebi um garoto de 12 anos de idade, onde toda a cintura dele levava a ser borderline. Eu indiquei para o psiquiatra disse que era crise de ausência. Só que todos os sintomas que ele tem não são inerentes
a crise da ausência. Passou a medicação errada, o menino foi sair daqui para São Paulo, tentou simulou morte lá em São Paulo. Por que ele é borderline? Por quê? Porque os sintomas dele é de borderline. Entre ele tinha confusão sexual, delírios, né? Tentou se matar algumas vezes, ele se cortava todo, se automutilava, cortava pés, braços, né? Então, e tinha um cunho religioso. Ele não era esquizofrênico, mas era borderline. Então eu usei ele para uma psiquiatria, a psiquiatria rejeitou essa minha tese e foi para a tese errada, está o menino aí, sofrendo bastante e temos que trocar ele de psiquiatra. Outra mãe me ligou dizendo que levou o filho para o psiquiatra e eu disse a ela, antes dele ir, eu disse a ela, olha, o psiquiatra vai observar o seu discurso. O seu discurso vai nortear o tratamento dele. É a sua fala. Eu não tenho nenhum instrumento para medir se não a fala. E assim foi. A mãe se emocionou e o médico soltou medicação para ele, as medicações estavam erradas. Tanto é que ela resolveu, tinha um remédio que causava ataques epiléticos. E aí a mãe resolveu tirar esse remédio. Disse, olha, fala com o médico, essa coisa não entra, fala com o médico. Então eu acho que é necessário se despojar dessa história de eu sei, para ajudar o próximo. Eu acho que eu defendo hoje uma clínica multidisciplinar, onde tenha pessoas de todas as profissões, até trabalhadores, para que possa contribuir com o crescimento do outro, tirar o outro que está fora da margem e trazer ele para o solo. Nesse caso, doutor Ednásio e doutora Fátima, que a criança já ainda no ventre da mãe deve ser conduzida à psicanálise, no caso, o RN, o recém-nascido, doutor Ednásio, pelo que eu entendi, vai depender o tratamento dele pela abordagem que a mãe fizer, o pai fizer. Na maioria dos casos, quem é o antagonista, o protagonista do tratamento, a criança ou o responsável? Olha, na minha visão, os dois, né? E cada um com o seu terapeuta, porque senão eu não gosto muito dessa história de dizer pai é culpado ou mãe é culpada. Não. Os pais são responsáveis por levar essa criança a se tratar, mas eles também devem se tratar, porque às vezes existe um conflito familiar. Eu não estou dizendo que existe sempre, mas é muito interessante todos estarem em terapia para que possam entender o que essa criança, por exemplo, uma criança que tem enurese noturna, ela faz xixi na cama. Na maior parte das vezes é uma forma inconsciente de agredir os pais. Mas agredir por quê? Às vezes os pais não fizeram nada, até porque você tem 3 filhos e só aquele tem problema. Então, se todos fizerem uma análise com os profissionais para cada um, você vai compor uma família e ajudar a família no todo, porque a ideia da psicanálise é conciliar as famílias, né? Da melhor maneira possível, que elas possam viver bem, né? Se compreendendo em paz, em tranquilidade. E eu gostei muito da fala do Ednásio, porque realmente os psiquiatras, eles só tratam os sintomas e dão um monte de remédio para sintoma. Eles não conseguem tratar as causas, que é o que a psicanálise faz. Ela vai na causa do problema, certo? O remédio, muitas vezes, é só uma circunstância ali. Não cura, só trata, certo, Ednásio? Eu tenho aqui esse livro aqui, eu fui pegar ali, Psicanálise de Paz, crianças, sintomas dos pais. Esse cara levante mais um pouco. Psicanalista, ele foi estudar com Lacan na França, ele é brasileiro, né? Então esse livro aqui, Psicanálise de Paz, crianças, sintomas dos pais, é tudo isso que o doutor Fátima falou. Doutor Ednásio, um pouco mais afastado da câmera, levante novamente o livro aí para nós darmos uma olhada nele. Isso, muito legal. Pronto. Psicanálise dos pais. Ok.
Pode voltar a sua fala, doutor Ednásio. Ó, só vou contar uma coisa para vocês. O Ednásio tem tanto livro, que o senhor me leu tanto livro, que é de se perder, porque eu já vi os livros dele. É qualquer coisa, é magnífica a biblioteca dele, tá? É verdade. Pode voltar a falar, doutor Ednásio. Eu gostaria que estimulasse. Ontem houve uma participação maciça, hoje parece que o pessoal está com medo de entrar. É verdade. O pessoal está admirando muito. Estimula esse pessoal que entra aí. Eu não entro muito não, que não sei o quê, porque às vezes o assunto é muito científico. Então entra aí, você é psicóloga. Isso, pessoal. Pode fazer perguntas aí para a doutora Fátima Moura. O pessoal deve estar muito admirado, encantado, né, com as colocações de ambos os doutores. Não é toda hora que nós temos essas mentes brilhantes para estarmos usufruindo delas. Mas o pessoal fica à vontade para mandarem suas perguntas pelo WhatsApp. Fátima, nesse confinamento, o pessoal vai fazer mais sexo ou menos sexo? Olha, você sabe que eu já tive pacientes questionando isso. O que acontece é o seguinte: os que têm filhos menores, dizem assim, ó, não tem condição de fazer sexo porque esses filhos aqui o tempo inteiro não pode nem mandar para a sogra. Então o negócio está ficando feio. Aqueles que não têm os filhos ou os filhos são maiores, falam que fazem, mas já estão enjoados, porque não enjoados do sexo, mas enjoados em ficar junto 24 horas por dia. Porque um casamento, por melhor que seja, não é para ficar 24 horas por dia junto, não é? E o confinamento faz isso, é preciso fazer tudo junto. E assim, não são todas as famílias que têm 4 quartos e aí pode falar assim, então vou dormir naquele quarto, vou assistir a televisão que eu quero, a minha Netflix. Não, nós vamos dormir no mesmo quarto e vamos ter que ver quem é que manda aí no controle remoto. O maior problema do casal é quem manda no controle remoto. E aí vira uma bagunça, gente. Infelizmente, mexe com tudo, sexo, tudo. Como é que fica aí, e isso é verdade, como é que fica aí os tarados, os pedófilos, os santos compulsivos? Como é que eles vão se comportar nesse momento? Olha, eu acredito que eles façam parte desse pessoal. Eu não sei se vocês viram na TV um psicólogo que está sendo acusado por ter feito, antes da pandemia, ter feito massagem nas pacientes. Elas pagavam R$7 mil de pacote, ele hipnotizava e fazia sexo com elas no consultório. Isso. Né? E ele agora está desaparecido. Então eu acho que eles continuam agindo, porque é uma compulsão tão séria. Né? Se é na casa, nós temos relatos de mais mulheres maltratadas, mais crianças maltratadas. Então, assim, o que é bom ficou melhor e o que é pior ficou pior. Outra coisa que nós temos observado, doutora Fátima Moura, é o aumento da agressão doméstica. Isso. O aumento da agressão doméstica, né? Como lidar com essa situação? Então, essas mulheres que não podem nesse momento procurar aqueles abrigos, porque nem isso está funcionando, normalmente a gente indica que elas, se conseguirem, vão para casa de parentes, né? Porque se já haviam... Essas agressões não começaram com o confinamento, elas só se tornaram mais constantes por causa do confinamento, né? Você não pode mudar o confinamento, que é lei. Então, foge para cada família. Ou então, mata o cara, sei lá. A gente não pode falar para matar o cara, amarra ele no pé da cama, deixa ele lá amarrado. Não sei que jeito vai se fazer isso, porque é complexo para a delegacia da mulher, né? Para essa lei da Maria da Penha, porque você está aqui em São Paulo, eu não sei bem como é que está aí no Pernambuco. Aqui em São Paulo, eles estão até impedindo. Se a gente pegar certas ruas, a gente tem que explicar por que a gente está andando de carro. Então imagine uma mulher que tem que explicar que ela está indo na delegacia fazer uma queixa de agressão. Aí ela vai pedir uma medida protetiva. Protetiva do quê? Eu durmo num quarto, você no outro? É uma situação calamitosa. Ok, está chegando uma pergunta aqui no áudio do WhatsApp. Vamos ouvir a pergunta do internauta que está acompanhando
a transmissão. Tá? Oi, Ivanildo, a pergunta está no WhatsApp, para eles ouvirem. Vamos lá? Eu posso colocar daqui sem mexer na tela mesmo, meu querido? Sim. Pronto, deixa eu ver aqui. Essa é uma pergunta do ouvinte que está chegando aqui na tela para nós. Escutem aí. Pastor Mário, bom dia. A pergunta que eu tenho para fazer aí aos doutores é o seguinte: eu gostaria de saber se esse exame é muito sério, já há algum tempo, há muitos anos, na verdade, né? Desde que meu pai era alcoólatra, e quando eu era criança eu vi ele fazendo muita coisa com a minha mãe, principalmente assim, espancando, quando ele chegava bêbado. Bastava dizer, lá vem a Luísa bêbado, me dava uma diarreia, e até hoje eu sinto isso. Eu não posso ter nervosismo nenhum, não posso ter nenhuma emoção muito forte. E o que acontece? Até um filho meu mesmo, quando adoece, vomita, às vezes come alguma coisa, né? Eu chego até a vomitar também. Tão nervosa que eu fico. Deixa eu então colocar aqui no outro formato aqui, Nássio, vai chegar aí para você. Já que vocês estão me ouvindo, deixa eu colocar aqui no outro formato aqui para vocês a pergunta da Pastor Mário, bom dia. Tá ouvindo agora? A pergunta que eu tenho para fazer aí aos doutores é o seguinte: eu gostaria de saber se eu tenho um problema muito sério já há algum tempo, há muitos anos, na verdade, né? Desde que meu pai era alcoólatra, e quando eu era criança eu vi ele fazendo muita coisa com a minha mãe, principalmente assim, espancando, quando ele chegava bêbado. Bastava dizer, lá vem a Luísa bêbado, me dava uma diarreia, e até hoje eu sinto isso. Eu não posso ter nervosismo nenhum, não posso ter nenhuma emoção muito forte. E o que acontece? Até um filho meu mesmo, quando adoece, vomita, às vezes come alguma coisa, né, que faz mal, aí vomita, dá uma diarreia, eu fico nervosa. E chego até a vomitar também, de tão nervosa que eu fico. Me dá logo diarreia quando tem alguém aqui em casa doente, me dá vontade de vomitar, me dá diarreia, chego até a vomitar realmente. Eu queria saber qual é a forma que eu posso fazer para me ajudar, né? Para que isso acabe, para que eu venha a conseguir controlar, né, o meu nervosismo, para não chegar a vomitar, chegar a ter diarreia. Aí eu gostaria de saber como é que eu posso fazer para estar me ajudando em relação a isso. Deu para ouvir, doutor Nássio? Sim, para responder. Olha, eu sugeriria uma terapia psicanalítica com regressão com o pastor Edinásio em Pernambuco, o que ele faz com uma valentia muito grande, porque não só a terapia psicanalítica, mas voltar lá no tempo que você viu seu pai fazer aquilo, para você desmanchar esse nó e não sofrer uma coisa que já passou, mas não passou dentro de você, não é, pastor? Eu acho isso fantástico, eu fico assim, muito alegre quando isso acontece. Eu quero aqui, nós estávamos em Caruaru, doutora Fátima e eu tivemos vários locais, né, como Fazenda Nova, que é Paixão de Cristo, né, porque as pessoas lá, né, nós estivemos em Caruaru e eu lembro, no hotel, e chegou lá a irmã do secretário de saúde, e ela foi revidida, e ela disse o seguinte, ela disse que não tinha jeito de passar o pai dela, passava o pai dela com certo temor. E na hora que ela foi revidida, ela viu que foi abusada pelo pai, né, quando tinha X anos, e a cunhada dela estava ao lado, a irmã do irmão dele. Foi uma coisa fantástica que aconteceu ali. Então, eu acho que essa regressão é fantástica. A doutora Fátima foi que me ensinou isso, né, eu sou aluno dela, mas eu tenho aplicado isso nos meus encontros, né, e realmente é um instrumento importante na ação psicanalítica. Muito bem. A linha continua liberada para as participações. Você pode fazer exemplo dessa ouvinte, mandar um áudio ou um texto
para as perguntas aos doutores, doutor Edinásio e a doutora Fátima Moura, diretamente de São Paulo, para os estúdios da Rede Cristã e para o consultório da Academia do Cérebro, doutor Edinásio. Fiquem à vontade para estarem pontuando aí aquilo que, inclusive, tem desnudado as pessoas neste programa que acontece de segunda a sexta-feira, doutor Edinásio. Não vi. Pode ficar à vontade para outra pontuação da necessidade da psicanálise nesse momento de pandemia. Pode ficar à vontade. Enquanto as pessoas formalizam as perguntas, eu gostaria que a doutora Fátima informasse, e acho que é um momento propício, já que essa emissora, já que essa fala, essa palestra, esse bate-papo está chegando a muitas cidades, né? Tanto de manhã como à noite, o que é necessário para se tornar um psicanalista e os cursos de psicanálise que a senhora tem ministrado mundo afora. Então, o que fazer? Qual a proposta que a senhora tem para Pernambuco na área de psicanálise? Para psicólogo, não psicólogo, para quem é pastor, para quem não é pastor, para quem não tem curso superior, como é que é isso? Bom, por lei, a psicanálise pode ser feito curso de formação por pessoas que tenham a partir do 2º grau. A nossa profissão já está no Código Brasileiro de Ocupação, então você pode exercer a clínica psicanalítica em todo o território nacional. É um curso de 2 anos, não é? Que tem os autores Freud, Jung, Reich, Lacan, Melanie Klein, Winnicott, neurociência, psicossomática, psicopedagogia, psicofarmacologia, arte, terapia e hipnose. Você tem obrigatoriedade de fazer 100 horas de análise individual, 40 horas de análise de estágio, uma monografia e recebe a sua certificação. O curso pode ser feito inteirinho online, por plataformas como do Zoom, do Telegram, do Skype, e quem vai organizar essa turma chama-se Edinásio Silva. Muito bem. Inclusive, aproveitando isso, vamos falar da palestra que está sendo programada para o dia 25 de julho na tela do Facebook. A palestra dia 25 de julho sobre redução de danos emocionais após a crise, buscando caminhos, com os palestrantes convidados pelo Dr. Edinásio. As inscrições estão abertas pelo 98217-8817, DDD 81, 98217-8817. Também, como a doutora Fátima já anunciou, o Dr. Edinásio também faz atendimento psicológico online. Seu psicólogo conforto do seu lar, pelo mesmo telefone você faz o agendamento e adquire informações sobre tudo isso, sobre o curso, sobre o atendimento online, sobre a palestra, por este telefone, o telefone da Academia do Cérebro do Dr. Edinásio. Ok? Doutora Fátima Moura, fique à vontade. A nossa ideia aí, tem alguns psicólogos que também querem fazer o curso de psicanálise. Então, a nossa ideia é, a partir de agora, abrir inscrições, né, para as pessoas, a prescrição, então, formar um grupo para esse curso de psicanálise ser iniciado o mais breve possível. Isso. Outro é em relação a essa palestra que vai ter dia 25, saindo da crise, buscando caminhos, né? Com a visão analítica. Vai participar eu, doutor Edinásio Jacinto e doutor Fátima Moura. Vai acontecer no sábado, de 9 até 12h30, 1h. Pode acontecer na Faculdade Europeia, na Vila Guararapes, já que nós temos convênio e fazemos sempre a nossa palestra lá. Então, é limitado, então se inscreva logo, porque isso é interessante. Também eu vou aproveitar aqui para convidar o deputado Marco Aurélio, de Pernambuco, e o deputado Eduardo Carneiro, da Paraíba, e Adeilson, de Alagoas. Os três estão fazendo, logo termina a pandemia, uma audiência pública sobre saúde emocional. Audiência pública vai acontecer na Paraíba, Alagoas e Pernambuco.
tomando nomes, Eduardo Carneiro, Marco Aurélio e Adeilson. São os 3 representantes nossos, nesses 3 estados que darão. Então, nós iremos participar dessa audiência pública, vai acontecer nas Assembleias Legislativas de Pernambuco, de Alagoas, Maceió, né? de Alagoas, Paraíba e Pernambuco. Então, a senhora estará convidada com a sua equipe para participar, onde toda a sociedade vai interagir. É uma coisa muito interessante, que é uma coisa governamental, né, para tratar da saúde emocional da população. E também eu estive em Alagoas com o comandante da Polícia Militar de Alagoas, estive também com o secretário da Casa Civil de Alagoas, onde ele me disse que existe um índice muito grande de policiais suicidando. Cerca de 1.700 novas praças estão na linha da morte. E ele nos convidou para fazer o trabalho junto ao Estado de Alagoas entre os policiais. Então, são convites que estou colocando aqui publicamente, que vai acontecer logo pela pandemia, se Deus quiser. Doutor Inácio, chegou uma pergunta aqui no Face, da ouvinte que nos saúda com a paz de Deus, e ela diz: tenho muito pânico de ambiente fechado e o exame de ressonância me deixa apavorada. Multidão de pessoas agitada. Como posso, é uma doença como pode ser tratada? Ela está entendendo que isso é uma doença, é uma Fátima de Candeias. Ela sente pavor, não é? Com multidões, ela sente pavor com ambiente fechado, com o exame de ressonância magnética. Ela quer saber como pode tratar-se dessa doença, ela disse. Ela é claustrofóbica, né? Que é uma forma de fobia, de medo de lugares fechados, né? Ela precisa encontrar aonde está a raiz desse medo, certo? Eu chamo o Edinásio de pastor, é um vício, tá, gente? Tudo bem. O psicanalista Edinásio, eu me lembro de nós conversarmos sobre isso, a possibilidade de ter tido problemas intrauterinos, né? Um lugar onde a pessoa poderia estar fechada, não é? E se sentir desconfortável. Então, é mais uma paciente para regressão, agora intrauterina. Por quê? Porque esses medos, eles são inexplicáveis, né? Eles não têm uma explicação no dia a dia. Então, Edinásio faz muito bem isso, sobre todas as categorias da regressão, que a modalidade é a infância e a vida intrauterina, não é? Nós sabemos hoje que o feto já sofre, não é? Ele pode se sentir apertado dentro da mãe, como você se sente numa ressonância magnética. Então, cabe esse procedimento, correto, Edinásio? Correto, doutora Fátima. Temos agido dessa forma. Tive um paciente da Polícia Militar de Pernambuco, um sargento, que ele tinha síndrome pânico e foi cometido aos 16 anos de idade. E de lá até os 30 e poucos anos, ele foi paciente dos maiores médicos de Pernambuco, chamado Luiz Pernambucano, psiquiatra, tomando medicação. E ele começou a se afastar da caserna, começou a não ir trabalhar e começou a ficar parte do tempo trabalhando e parte do tempo confinado em casa tomando medicamento. Só que ele não exercia mais a profissão como era proibido, porque tinha medo escuro, tinha medo de dirigir, tinha medo dessa coisa. Fizemos uma regressão e descobrimos de onde surgiu essa fobia. E daí diante, houve a catarse e ele foi curado e hoje não tem mais fobia. Exatamente. Doutor Inácio, chegou uma pergunta aqui de um ouvinte do programa de ontem, que foi tratado sobre os esquizoides, né? A pergunta da ouvinte, eu não vou dizer o nome da ouvinte, mas a pergunta... Posso fazer a pergunta só agora ou depois? A pergunta... Vamos explorar ela hoje. Isso. A pergunta, porque ontem o doutor Inácio, a doutora Fátima, falou sobre o esquizoide. E sim, a pessoa fez a pergunta a pergunta foi a seguinte, vou ler como está escrito aqui. Pode ter esquizoide depois da gravidez?
Então, esquizoide às vezes é um núcleo, né? Um núcleo esquizoide não é exatamente só o esquizofrênico, né? Esse núcleo que pode haver durante a gravidez, você tem uma depressão pós-parto, mas que também pode ser uma psicose pós-parto. E aí cai no núcleo esquizoide. Sim, você pode. Por N razões, tanto razões químicas da parte hormonal, como da parte psicológica. Eu já vi muitas mulheres que tinham o seguinte componente psicanalítico. O fato de se tornarem mães faziam com que elas, no inconsciente, deixassem de ser filhas. E elas não estavam preparadas para ser mães. Não é que elas são más, elas não estavam psiquicamente preparadas. E isso desencadeia nelas uma produção psíquica negativa contra o próprio bebê. Uma vez tratadas, elas superam rapidamente esse obstáculo, que pode ser depressão pós-parto, psicose pós-parto com núcleos esquizoides. Eu queria que o Edinásio falasse um pouco mais sobre a pergunta. Isso ocorre, né? Nós falamos da transtorno de personalidade esquizoide, e quando você vai também para o análise do corpo, análise corporal, você vai perceber o perfil estético do esquizoide. Ele geralmente é esticado, tem os braços longos, e toda a energia dele está na cabeça. Ele não usa muito as mãos, ele usa muito a cabeça. Ele tem um parecido com o sadomasoquista, porque ele sofre, ele pensa e sofre, mas esse sofrimento ele não é aparente, ele não externa. Não quer dizer que ele é uma pessoa totalmente fria. Muitas vezes ele é confundido com o homossexualismo, porque ele não gosta de namorar, de muito afim sexualmente. Então, eu tenho dito aí que o homem e a mulher casar com esquizoide é complicado. Porque, inclusive, chegou uma pergunta aqui. Chegou uma pergunta aqui, inclusive, doutor Ednásio, que é um abacaxi para vocês, viu? Mas vocês descascam com esse abacaxi assim direitinho. A pessoa viu o programa de ontem e diz assim: casei, descobri através do programa de ontem que meu cônjuge é esquizoide. E agora, como foi falado aí pelo doutor, se esse negócio de sexo vai aumentar ou não, eu quero sexo. E desde ontem que eu estou perturbada. Complicou, viu? E aí, isso é terapia, né, professor? Sem terapia, ela não vai resolver essa situação, não. Vamos lá, responda aí que ela está querendo a resposta. Vai lá, Ednásio, responde aí. O programa está quase no final, né? Agora que está ficando bom o programa. Mas você pega o número de contato dela e conversa com ela, né? Sim. Uhum. Vamos aí mais perguntas aí, pessoas que têm, porque estamos finalizando. Porque parece que o pessoal deixa ele terminar o programa e fazer pergunta, né? É porque vai aumentando a audiência, doutor Ednásio, vai aumentando a audiência, é uma coisa extraordinária, né? Os compartilhamentos estão sendo muitos, aí gente nova vai entrando na programação, né? Vai acompanhando o Face, vai ouvindo o rádio. E aí, quando tá ficando bom, tá pertinho de terminar, rapaz. Mas a pessoa tá esperando resposta, diga aí. Já disse. A resposta já foi dita já. Tem que buscar terapia, né? Buscar terapia. Para melhorar. Eu queria aproveitar o ensejo e mandar um abraço lá para Walter, Pastor Walter, lá de Goiânia. Isso, um abraço. Da rádio. E da próxima doutora Fátima para ir em Goiânia, que é a terra do caranguejo, do siri, do ganu, não é, pastor amado? Isso. A terra do ganu. Você não gosta muito de ganu, não, né, pastor amado? Como é? Você não gosta muito de ganu, não, né? Não gosto muito não do ganu, não. Pela resposta dele, tem a terra do ganu. Aí você pega o ganu vivo lá, né? E coloca já escolhe o ganu para comer. É muito visitado até o Goiânia. Então, alguns participantes
do Goiânia, da moradores, estarão presentes no nosso encontro e também no curso online dos canais do Potencial. Então, eu queria que a senhora pudesse dar boas-vindas a essas pessoas lá de Goiânia. Sejam todos muito bem-vindos aos nossos processos aqui, meus, do Edinásio, professora Amara, essa conjunção de pessoas que agora se faz e que tem um prazer imenso de recebê-los de braços abertos. Venham para nós. Muito bem, eu quero mandar um abraço para a família Martins e a irmã Elizabeth, que estão nos acompanhando lá na Suíça, também a Cristina Suzane, nos acompanhando em Candeias, e a todos a Alana Lima, que está nos acompanhando na cidade de Paulista, e o pessoal que está interagindo conosco aqui, podem fazer suas perguntas pelo Facebook também, viu, pessoal? O WhatsApp está liberado, mas já que estão acompanhando pelo Facebook, podem fazer as suas perguntas. A doutora Fátima Mora, que está em São Paulo, e ao doutor Edinásio, aqui em Recife. Na verdade, eu estou em Olinda, né? Essa tem sido uma ação extraordinária da Rede Cristã Brasil FM. Doutor Edinásio, fica à vontade aí. Bom, estamos já no final do programa, né? Eu quero agradecer a doutora Fátima pela sua participação brilhante, pelo seu acolhimento, como sempre, e esperar que passe a pandemia para que ela possa estar aqui presencialmente, né? Onde vamos fazer esse encontro em 25, se assim até lá tiver terminado, já está permitido, e também começar esse encontro online o mais breve possível. Então, para mim é uma honra tê-la entre nós e que esse convívio continue por muitos anos. Muito obrigado, pastor Amário. O psicanalista Edinásio, manda um beijo para sua filha, que tanto me acolhe bem. Diga que eu sou sempre muito grata. Muito obrigada por você. Oi? Ela está ouvindo. Ela está ouvindo? Então, beijão para ela. Obrigado pelo acolhimento, como sempre, tão fraterno. Obrigado pelo convite ao programa, que é excelente. Se puder, eu voltarei. E espero ansiosa pelo encontro pessoal nosso e o encontro online. Beijos a todos e muito obrigada. Obrigado, doutora Fátima. A senhora espera só um pouquinho aí para que o nosso engenheiro de transmissão ele possa dar o fechamento aqui ao programa. Vocês estavam ouvindo aí a doutora Fátima Mora, conforme disse o doutor Edinásio aí, e nós já percebemos a sumidade da psicanálise e que vai estar em breve aqui conosco em Pernambuco no dia 25 de julho, claro, passando essa pandemia. Obrigado, doutora Fátima, espero contar outras vezes com a sua participação aqui no programa No Divã, com o terapeuta Edinásio Silva, pela Rede Cristã Brasil, que tem sido muito também internacional, viu? Muito obrigada. Um abraço para a doutora Fátima. Doutor Edinásio, as suas considerações também finais, meu querido. Não, só um prazer e alegria de participar desse programa hoje, e para mim foi ímpar, né? Com a presença da doutora Fátima Mora. Muito bem. Lembrando que desde ontem, desde segunda-feira, está havendo a reprise do programa No Divã com o terapeuta Edinásio Silva pela rádio Nova FM em Goiânia. Então, vocês todos estão convidados a ouvir reprise do programa No Divã com o terapeuta Edinásio Silva, de segunda a sexta-feira, das 9 às 10 da manhã, em cadeia com a 103,3 e a 96,3, e à noite das 20 às 21 horas, em cadeia com a Nova FM, em Goiânia, 98,5. Nós vamos ficando por aqui e estaremos de volta amanhã, com a graça de Deus, com mais um programa No Divã, com o terapeuta Edinásio Silva, que pode acontecer assim, como você ouviu hoje, dos estúdios da Rede Cristã para o consultório na Academia do Cérebro e interligados com São Paulo capital. Outro dia desses tivemos o áudio, né, com o doutor Edmar, do estúdio da Rede Cristã Brasil para o consultório da Academia do Cérebro, e
Brasília, Distrito Federal. Então, Rede Cristã Brasil é isso. Expansão de comunicação, trazendo o melhor para você. Um abraço, um bom dia, fiquem com Deus, fiquem na paz. Muito bem, você que continua